Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas, cheia de drama, que aconteceu lá no 4º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá. É uma trama sobre poder, desafio e o mais importante, a resiliência de uma mensagem. É isso mesmo. O centro de tudo é um ato de censura, uma tentativa de apagar palavras usando fogo. Mas como a gente vai ver, algumas ideias são bem mais difíceis de apagar do que o papel onde elas foram escritas. Então, tudo começa com uma ordem divina. O profeta Jeremias recebe a missão de registrar décadas de profecias num único rolo. Eram palavras de aviso, sabe? Contra Israel, Judá e todas as nações vizinhas. Basicamente uma compilação de informações bem perigosas. Mas o ponto principal não era só a condenação, não. O objetivo era dar uma última chance. A esperança era que, ao ouvir o tamanho das advertências, o povo parasse para pensar, mudasse de rota e assim pudesse ser perdoado. Era um chamado para agir, não um veredito final. E claro, toda boa história tem seus personagens. Aqui a gente tem Jeremias, o profeta, que estava impedido de ir ao templo. Baruque, seu escriba fiel, que acaba virando mensageiro. Os príncipes da corte que ficam ali preocupados, sem saber o que fazer. E claro, o próprio rei Jeoiaquim, que é o grande antagonista dessa trama. Bom, com Jeremias confinado, a tarefa perigosíssima de levar essa mensagem a público cai nos ombros de outra pessoa. E aí que entra em cena Baruque, o escriba. A responsabilidade é passada de forma bem direta. Jeremias basicamente diz, olha, eu não posso, então você tem que ir. Isso coloca o Baruque numa posição de um risco pessoal gigantesco. Ele deixa de ser só um copista para ser o portador de uma mensagem que podia literalmente custar a vida dele. E o Baruque não age por impulso, não. Ele espera o momento perfeito. Um ano depois de escrever o rolo, um jejum público é anunciado. Isso significava que gente de todas as cidades de Judá estaria reunida em Jerusalém. Era a chance de ouro para alcançar o máximo de pessoas possível. E Baruque, bom, ele aproveita essa chance. Como era de se esperar, né? Uma leitura pública com um conteúdo tão explosivo não ia passar batido. A notícia começa a subir na hierarquia do poder numa velocidade incrível e vai causando um alarme por onde passa. A coisa acontece rápido. Primeiro, o filho de um oficial, um tal de Micaías, ouve tudo e corre para contar aos príncipes. Eles, curiosos, chamam o Baruque para uma leitura particular. A reação? Pavor imediato. Eles sacam a gravidade do negócio e, muito espertos, mandam Baruque e Jeremias se esconderem. Só depois, já sabendo do perigo, é que eles levam a notícia até o rei. E essa frase deles diz tudo. Não é uma sugestão, é uma constatação. A gente precisa com certeza contar tudo isso para o rei. Eles sentem o peso da responsabilidade, divididos entre o medo do que o rei poderia fazer com a mensagem e o que aconteceria se ele não ouvisse. E aqui a gente chega no clímax da história. O confronto que era inevitável entre a mensagem profética e o poder absoluto de um rei que não gosta nem um pouco do que ouve. O cenário é descrito com detalhes muito vívidos. É o 9º mês, ou seja, é inverno. O rei está lá no seu palácio, se aquecendo com um braseiro. Cada detalhe aqui parece que está preparando o palco para o que vem a seguir, principalmente aquele fogo. Dá para sentir a tensão no ar. Um oficial chamado Geudi fica encarregado de ler o rolo em voz alta para o rei e seus servos. A palavra de aviso finalmente chega ao seu alvo principal. Só que a reação do rei é chocante. Ele não espera para ouvir tudo. Depois de umas poucas colunas lidas, ele já ouviu o suficiente. Ele pega um canivete de escrivão, a mesma ferramenta usada para criar e corrigir textos, olha a ironia, e num ato de desprezo total, começa a cortar o rolo em pedaços. E ele não para por aí. Pedaço por pedaço, ele vai jogando as profecias no fogo do braseiro. E continua, até que o rolo inteiro vira cinzas. É o ato máximo de desprezo e rejeição. Ele não está só discordando da mensagem, ele está tentando aniquilar a existência dela. Isso aqui mostra muito bem a divisão na corte. O rei e seus servos mais próximos. Nenhum medo. Não rasgaram as roupas em sinal de angústia, que era o costume. Frios, desafiadores. Já do outro lado, alguns dos príncipes, os mesmos que levaram a mensagem, imploram por rei não queimar o rolo. Eles entendem a gravidade da situação, mas são completamente ignorados. Satisfeito por ter destruído o rolo, o rei vira sua raiva contra os mensageiros. Ele manda prender Baruque e Jeremias. Mas, graças ao aviso dos príncipes, eles já estavam bem escondidos. O poder do rei, pelo visto, tinha seus limites. Se a história acabasse aqui, seria uma vitória da censura.
Mas não acaba. A tentativa de destruir a mensagem acaba levando a algo que o rei jamais poderia imaginar. A palavra divina vem a Jeremias de novo e a instrução é simples, mas muito poderosa. Pegue outro rolo e comece tudo de novo. A mensagem não foi silenciada pelo fogo. Na verdade, ela estava prestes a renascer. E esse segundo rolo não era uma cópia qualquer, não. Tinha tudo o que estava no primeiro, mas com uma adição, crucial. Uma nova parte foi ditada como uma consequência direta do ato do rei. A profecia agora dizia que a linhagem de Joiaquim não continuaria no trono e que o corpo dele mesmo sofreria a desonra de ser largado ao relento. E aqui está a grande ironia. A história termina com essa frase notável. Não só a mensagem original foi restaurada com uma nova maldição, mas muitas palavras semelhantes foram acrescentadas. A tentativa de censura não só falhou, como resultou numa mensagem ainda maior, ainda mais forte. No fim das contas, tudo se resume a este número: 2. O primeiro rolo foi um aviso. O segundo foi um julgamento. A destruição do primeiro só garantiu que um segundo, mais poderoso, fosse criado. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Essa história antiga sobre um rolo queimado parece ecoar através do tempo. Por que será que o ato de tentar suprimir uma palavra ou uma ideia com violência muitas vezes só serve para dar a ela mais poder, mais alcance e mais permanência? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.